A psicografia que traremos hoje vai nos mostrar o quanto escolher o caminho da vingança nos faz sofrer. Esse é o canal Páginas da Vida. Na psicografia de hoje, veremos a história de um garoto que desencarnou ao arrumar uma briga com seu amigo por causa de uma garota que ambos estavam apaixonados, e após o seu desencarne, decide se tornar um espírito obsessor, atrás de vingança pela traição do seu amigo. Essa psicografia se chama Me Vinguei e Me Arrependi e foi ditada pelo espírito de Lucas Patestri Dito. Essa carta psicografada foi escrita pela médium Sônia Lopes, que além de médium, também é uma terapeuta espiritual. E nesta psicografia em específico, veremos como o trabalho terapêutico da Sônia auxilia muitos irmãos. Para quem quiser conhecer o trabalho da Sônia, deixaremos o link da página dela na descrição do vídeo. Meus amados, o trabalho com as terapias espirituais auxilia muitas pessoas. E para quem ainda não sabe, eu, Gabriele, a pessoa que narra todas as psicografias aqui no canal, também sou uma terapeuta espiritual. Sou especializada em Reiki. E para quem nunca ouviu falar no Reiki, o Reiki é uma energia de cura que promove saúde e bem-estar nos campos físico, emocional, espiritual e mental, além de auxiliar no tratamento de vícios, compulsões, ansiedade, depressão e tantas outras áreas. Em resumo, o Reiki é uma maravilhosa terapia para curarmos as dores da nossa alma. Se você se interessou por essa terapia, ficou curioso e está passando por algum problema neste momento, eu estou oferecendo atualmente um tratamento coletivo com Reiki. É um tratamento rápido, simples e eficaz, que pode te auxiliar a passar pelas dificuldades da vida. Se você quer conhecer mais do meu método de trabalho, na legenda do vídeo eu deixarei um link para preenchimento de um formulário. Neste formulário, você encontrará perguntas básicas para que eu possa te conhecer melhor. E após preenchido, eu entrarei em contato com vocês pelo WhatsApp para conversarmos melhor. Por isso, é muito importante que vocês deixem certinho o número do WhatsApp de vocês. Antes de iniciarmos a psicografia, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhá-lo com mais pessoas. Assim, podemos espalhar cada vez mais a espiritualidade. Vamos ao relato. Sempre fui um garoto alegre. Não havia tempo ruim para mim. Adorava jogar bola todo final de tarde com a turma da minha rua. Todos se conheciam e se davam bem, inclusive nossos pais, que de vez em quando organizavam uma galinhada no domingo. Era uma festa. Lúcia era a menina de quem eu gostava, mas eu não tinha coragem de falar com ela. Pedia para o meu amigo Rogério falar com ela ou entregar cartas de amor. E não é que o sem vergonha se interessou por ela? Isso me deixou muito nervoso. Que raiva! Mas isso não ia ficar assim. Vou resolver isso hoje, eu pensei. Eu estava com 17 anos. Era novembro, na cidade de Cascavel, Paraná. Estava muito calor, perto de me formar no colégio, mas eu precisava resolver
esse assunto com o Rogério. Que negócio era esse de conquistar a menina que eu amava antes de sair de casa para ir ao campinho de futebol? Mamãe falou: Filho, me dá um abraço. Ela me apertou tanto que mal pude respirar. Perguntei: Para que isso, mãe? Para você saber que eu te amo. Peguei a bola e fui. Joguei a primeira partida e Rogério não estava jogando. Eu estranhei, pois ele não perdia uma partida de futebol. No intervalo, dei um corridão no vestiário para ver se ele estava lá. A pior coisa que eu fiz. O safado estava com a Lúcia. E quando eles me viram, Lúcia, que era branquela, ficou vermelha. E Rogério tentou se explicar. Fui para cima dele e disse: Seu traíra, que amigo é você? Confiei em você. Ele só falava: Calma, Lucas, não vamos brigar. Somos amigos desde a segunda série. Isso acendeu uma ira dentro de mim. Olhei ao meu redor e vi um bastão de ferro que usavam para fechar a porta. Peguei-o para acertar nele, mas o chão estava molhado. Os meninos tinham tomado banho pouco antes e eu tinha tirado a chuteira porque estava machucando meu dedo e fazendo bolhas. Escorreguei e bati com a cabeça na pia, onde lavávamos as mãos. Senti escurecer. Quando acordei, estava no meu velório, que foi na quadra de futebol, para me homenagear, pois eu gostava muito daquele lugar. Vi Rogério de mãos dadas com Lúcia, enquanto mamãe chorava. Senti um ódio de tudo o que estava acontecendo, uma revolta. Não é possível, eu não estou morto, estou aqui, aqui! Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Aproximou-se de mim um homem de uns 50 anos, barbudo, com roupas surradas, e disse: É assim mesmo, esse amigo não merece ser perdoado. Viu o que ele fez com você? Vai deixar por isso mesmo? Se vingue desse cara, não te resta mais nada mesmo? E por um tempo, aquele homem ficou falando em meu ouvido. Com as orações que minha família fazia quando pensavam em mim, sentia um alívio daquela raiva. Quando fui sepultado e todos foram embora, pensei: e agora, para onde eu vou? Vi-me em duas encruzilhadas. Uma com o homem que encorajava a me vingar, e outra no caminho iluminado das orações das pessoas que me amavam. Se eu tivesse perdoado ali, naquele momento, não teria feito Lúcia sofrer tanto. Escolhi o caminho da vingança. Aquele homem era um recrutador de soldados vingativos e me levou ao mundo dele. Ali eu entendi o que era o inferno. Éramos treinados para praticar o mal, conforme os interesses dos encarnados. Há milhares de encarnados na Terra que o tempo todo pensam em fazer o mal. É ali que agimos,
na vontade dos encarnados. Eu não era do mal, eu me tornei mal. Andava na escuridão com uma falange de desencarnados vingativos. Um ajudava na vingança do outro. Quando chegou a vez de me vingar de Rogério e Lúcia, já haviam se passado 3 anos desde a minha morte, e era o dia do casamento deles. Até minha mãe foi ao casamento, pois conhecia seus pais e tinham amizade. Cheguei perto da minha mãe. Ela sentiu minha presença e falou com seu pensamento: Filho, é você? Sinto que você não está bem. Aceite ir para a luz de Cristo. Os meus parceiros riam, e a partir daquele momento não deixei Lúcia em paz. Ela tinha saúde, trabalhava, era caprichosa. A casa dela se tornou um local de espíritos perversos. Estávamos em uns 25 loucos dentro da casa, tornando a vida do casal um caos. O carro bateu. Rogério perdeu o emprego. Não tinham como pagar a bela casa. Estavam falidos. Com as brigas entre eles, Rogério passou a beber. Eu dava sugestões a ele. Queria ele longe de Lúcia. Ele passava as noites fora de casa, bebendo. Quando minha mãe soube que Lúcia estava muito doente, depressiva, sem ânimo para nada, ela foi visitá-la. Minha mãe sentiu minha presença e disse: Filho, sei que é você. Perdoe Lúcia. Eu falava para minha mãe: Mãe, eu vou levar Lúcia comigo. Minha mãe orava. Lúcia estava tão mal, com dores horríveis na cabeça, que precisou ser internada. Eu fui para o hospital ficar com ela. Minha mãe sempre gostou de saber sobre a espiritualidade. Ela sabia que o meu espírito não tinha morrido. Então, foi buscando ajuda aqui e ali, até que encontrou uma terapeuta espiritual que atendia à distância. Seu nome era Sônia Lopes. Eu duvidei que uma terapeuta fosse fazer diferença. Eu e meus comparsas ríamos da situação. Ninguém iria fazer eu mudar de ideia de me vingar. Eu já tinha destruído a vida de Rogério. Só faltava levar a Lúcia comigo. Eu não estava sozinho nesta vingança. No hospital, minha mãe conseguiu entrar em contato com essa terapeuta e, através de uma chamada de vídeo, elas conversaram. Eu escutava tudo e ria delas. A terapeuta falou para minha mãe exatamente onde eu estava e o porquê de eu estar ali. A mãe de Lúcia, desesperada, perguntou: Como vamos salvar a minha filha? E foi no momento que a médium falou: Vamos fazer uma limpeza espiritual. O espírito de Lúcia está intoxicado de energia do ódio e da vingança. Vamos ajudar a esses irmãos desencarnados sofredores. A turma de obsessores e eu caímos na gargalhada. Quando começou a oração,
senti que algo como uma luz foi envolvendo a mim e toda a falange. Ninguém tinha força para escapar. Eu comecei a ficar sonolento e apaguei. Quando acordei, estava deitado em uma maca com todos os comparsas, sendo tratado por irmãos de luz. Todos os dias, o mentor José vinha conversar comigo, me dava conselhos, me acalmava com os passes e ouvia as minhas dores. O mentor José dizia: eu entendo sua dor, meu amigo. Não é com vingança que você vai resolver. Você não se lembra do que escolheu antes de reencarnar. Acalme seu coração. Você foi ajudado pela misericórdia divina, pois você poderia ter levado Lúcia ao desencarne pela obsessão. Como vou tirar a dor da minha alma? Orando e perdoando. Quando você estiver equilibrado, vou te informar sobre sua vida passada. Entenderá por que Lúcia não era para você. Passaram-se meses. José me disse que tinha uma terapeuta que iria me ajudar. Eu disse: mas terapeuta só tem lá na Terra. José sorriu e me disse: muitos médicos e enfermeiros que desencarnam retornam para o lar espiritual e continuam trabalhando. Há trabalhos para todos aqui, mas essa terapeuta você já conhece. Nunca fiz terapia na vida. Terapia serve aqui e lá na Terra para alinhar seu emocional e mente. Então, fui falar com a terapeuta. José foi comigo. Quando a terapeuta chegou, José a abraçou com um sorriso. Senti que já a conhecia. Ela, séria e de poucas palavras, falou o que eu precisava ouvir. Era a mesma que salvou Lúcia, quem me trouxe para cá. Como é possível isso? José me explicou que o espírito de Sônia Lopes trabalha lá na Terra e aqui na colônia Lar Renovação, e que milhares de espíritos iguais a mim todos os dias são socorridos nas terapias. Então, soube pela médium da minha vida passada. Lúcia, eu e Rogério vivíamos na mesma família. Éramos primos. Eu sabia do romance escondido dos dois e não achava certo os dois mentirem para a família. Para namorar, eu sabia onde eles se encontravam, no antigo paiol do sítio, à noite. Foi então que tive a ideia de trancar a porta e atear fogo. Sentia inveja do meu primo conseguir namorar ela e eu não. Foi por essa razão que reencarnei com eles, para não cometer crime novamente. O desencarne foi um livramento. Se eu tivesse aceitado ir para a luz, me arrependi da vingança. Hoje, aqui, com a ajuda do mentor José e da médium Sônia Lopes, melhorei muito. Todos que chegam nessa colônia passam por terapias, pois chegam totalmente desequilibrados. O conselho que dou aos meus irmãos lá na Terra é que não cultivem o ódio, pois ele cresce muito rápido e fica fora de controle, pois atraímos uma multidão de espíritos iguais.
Cuidem do emocional, cuidem da mente, façam orações. O mundo obscuro da vingança é horrível. A divina misericórdia de Jesus me acolheu nesse lar. Não tenho palavras para agradecer a todos que me ajudaram. Conclusão. Meus amigos, nesta psicografia nós vemos um ponto muito importante que foi crucial na vida desse espírito: a falta de autocontrole. Quando não temos autocontrole sobre as nossas ações, quando não pensamos no que vamos fazer quando algo acontece, podemos sofrer muito e podemos fazer atos impensáveis, atos que vão trazer consequências ruins lá na frente. E foi isso que aconteceu com esse espírito. Ele, no momento de raiva, no momento de dor, ele não pensou nas consequências do ato dele, somente agiu por impulso. E quando agimos por impulso, agimos com base no nosso ego, nos desejos do nosso ego. E a maioria dos desejos do nosso ego inferior são desejos egoístas, desejos primitivos. E todos os nossos desejos mais primitivos quase sempre resultam em alguém sofrendo. E tudo isso atrapalha a nossa jornada aqui, atrapalha como vivemos a nossa vida encarnada. Quantos atos pensados não fizemos e depois, quando as consequências chegam, nos arrependemos? E foi isso que aconteceu com esse espírito. Ele poderia ter agido diferente se tivesse pensado na atitude que tomaria diante daquele momento de ver ali o seu amigo com a pessoa que ele gostava. Ele poderia ter pensado no que fazer antes de agir. E aí a história seria diferente. Ele poderia ter continuado vivo, poderia continuar a experiência dele encarnado aqui. E por isso que é tão importante ter autocontrole. É por isso que necessitamos exercitar na nossa reforma íntima o controle das nossas ações. Porque quando agimos por impulso, quando agimos baseado nos desejos do nosso ego, sem pensar nas consequências, machucamos alguém. E muitas vezes, quem sai mais machucado somos nós mesmos. Porque os desejos do nosso ego, eles não trazem a felicidade verdadeira. São ilusões. A felicidade verdadeira, ela está aqui dentro. Dentro da gente, dentro das nossas ações e do que fazemos, das escolhas e intenções que tomamos. Por isso, meus amados, precisamos exercitar o nosso autocontrole. Quantas e quantas situações de sofrimento poderiam ter sido evitadas se tivéssemos mais controle das nossas reações? Não é errado agir no impulso. O errado é que quase sempre, quando agimos no impulso, nunca é uma ação boa que vamos fazer. É sempre o nosso ego sendo ferido e querendo revidar. Por isso, pensem no que vão fazer. Comecem a exercitar o pensamento, as suas reações. E uma reação que não machuca ninguém é o silêncio. Quando você não souber o que falar, não diga nada. É melhor do que dizer algo que vai machucar alguém. O silêncio, ele é uma prece. E realmente devemos aprender a praticar mais essa prece. Meus amados, outro ponto que fica evidente nesta psicografia é a questão da vingança. Vingança nunca traz nada de bom. Vingança é uma coisa triste. É um pensamento primitivo e muito pequeno para a grandiosidade do que podemos ser. Podemos pensar e agir de maneiras tão diferentes, de formas tão diferentes, e escolhemos sempre o caminho que vai nos trazer sofrimento. Jamais queira se vingar de alguém. Não banque o justiceiro. Você não necessita disso. Se sair pensando em querer se vingar de alguém que te fez mal, no fim você só vai estar sofrendo. Cada pessoa vai arcar com as consequências dos seus atos. Cada pessoa que fez algo ruim
nesta vida ou espiritualmente, vai ter que agir, vai ter que arcar com as consequências desse ato. Isso é uma lei de Deus, é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela foi feita para promover essa justiça. Você não precisa fazer justiça para ninguém. Você não precisa fazer justiça para nada. A justiça, ela é feita no devido tempo, na hora certa. Cada pessoa vai tomar consciência dos atos errados que fez. E quando você bancar uma de justiceiro, você não vai estar agindo, na verdade, com justiça, mas sim com uma atitude egoísta, pois você só vai estar pensando em você, no quanto você foi ferido e no quanto aquilo machucou alguém que você amasse, por exemplo. E isso não é justiça. A justiça, ela vem da sua própria consciência, enxergando a atitude errada que você cometeu e querendo, se arrependendo, querendo reparar isso. No caso do Lucas, ele quis se vingar e no fim percebeu que aquilo não valia a pena e que no fim ele estava cometendo um ato ruim, ele estava cometendo uma maldade, muitas vezes até pior do que tinha sido feito para ele. E no fim das contas, na vida passada, ele também cometeu um ato errado quando duas pessoas não tinham ferido ele, por uma atitude egoísta. Então a vingança é só egoísmo. A vingança não traz nada de bom e nada que vai evoluir o nosso espírito. Ela só traz coisas que vão nos deteriorar por dentro, coisas que vão atrasar a nossa evolução. Jamais combata o mal com o mal. Precisamos olhar o exemplo que temos do plano espiritual. Quantos amigos espirituais, os bons espíritos, não combatem o mal com luz, não atuam com compaixão perante a agressão. Precisamos olhar para essas atitudes e usar como exemplo para nós fazermos igual. Não precisamos nos importar com o que o outro fala ou faz de nós. Se tivéssemos a nossa autoconfiança e soubéssemos o que realmente somos, não nos importaríamos com o que o outro pensa de nós, pois temos certeza do que somos. E quando ligamos para o que o outro fala da gente, nós agimos com ignorância e queremos atacar, porque fomos atacados. Dente por dente, olho por olho, não é uma lei espiritual, não é uma lei divina. É uma lei do ego do ser humano primitivo, encarnado aqui na Terra. Porque quando olhamos para o espírito, quando vemos a enormidade da vida espiritual, das reencarnações, percebemos que não podemos revidar o mal, porque nós provavelmente já praticamos aquele mal com outra pessoa. Então, meus amados, não queira ir pelo caminho da vingança. Não queira se vingar, desejar o mal para quem te fez o mal. Comece a trabalhar isso em você. Eu sei que parece difícil não querer atacar, não querer revidar, mas não vale a pena. Não vai te trazer nada de bom. Se priorize, priorize o seu bem-estar. Queridos, eu quero frisar aqui que a obsessão espiritual, ela nunca é algo bom, nunca é algo que deve ser incentivado. O espírito que está agindo como obsessor, ele está preso em sentimentos negativos de mágoa, ódio, apego material, vingança. Nada disso evolui o espírito, nada disso traz algo de bom para aquele ser, só traz sofrimento. No fim, estamos somente nos enganando, achando que agir como um obsessor e ir atrás da vingança é algo que vai nos deixar felizes. Eu quero que vocês entendam que a obsessão espiritual ela é um caminho muito triste de se seguir. Todo espírito que age como obsessor está preso num sofrimento e numa cegueira espiritual gigantesca. E não devemos incentivar isso. Não devemos achar que isso é algo normal e que acontece. É por isso que procurar conhecimento espiritual, entender como funciona a vida depois da morte do corpo físico é tão importante.
Porque quando entendemos que existe o outro lado, quando a vida continua e quando existe uma maneira de viver totalmente diferente da que conhecemos aqui, dessa maneira primitiva de sentimentos negativos e egoístas de se viver, não agimos como obsessores. Não pensamos em virar obsessor de alguém se temos o conhecimento da vida espiritual. E é por isso que é tão importante saber da espiritualidade. É por isso que é tão importante espalhar o conhecimento espiritual. É por isso que precisamos começar a ajudar o próximo com a espiritualidade. Não sinta vergonha de espalhar um conteúdo espiritual. Ninguém precisa aceitar a sua opinião e você também não precisa forçar a barra para que ninguém aceite. Simplesmente divulgue. Se a pessoa quer escolher ou não seguir por aquele caminho, a decisão é dela, mas você fez a sua parte. Você fez o que você podia fazer. E quando não fazemos o que podemos fazer, também é como se tivéssemos feito o mal. Meus amados, quero lembrar a todos que na descrição do vídeo vai estar o formulário para o tratamento com o Reiki, comigo e com o João. Se você passa por algum problema, se você está passando por algum problema, não sabe como resolver, quer um auxílio, quer conversar, entender como você pode se ajudar a passar por aquele problema, preencha o formulário. São perguntinhas rápidas e básicas para a gente poder conhecer vocês um pouco melhor, entender o que você está passando. Meus amados, esse é um atendimento coletivo, é um atendimento simples, eficaz, rápido e que o Reiki ele visa auxiliar o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas possam seguir e se melhorar com a ajuda da energia Reiki. Mas para todo tratamento espiritual, não basta somente a ferramenta. Você precisa fazer a sua parte também. E o primeiro passo para você se cuidar é você admitir que você precisa de ajuda e buscar ajuda. Então, se você chegou nesse ponto, entendeu que você precisa de ajuda e quer um auxílio e não sabe como, preencha a ficha que a gente vai conversar com vocês e auxiliar vocês de todo o coração. Esse tratamento ele tem um valor simbólico e nós utilizamos esse valor para a manutenção das ferramentas utilizadas no tratamento e também para a caridade. Auxiliamos com esse valor instituições de caridade e continuamos com o projeto de ajudar o próximo dessa maneira. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês que continuaram até aqui no vídeo com a gente. Então, se você está aqui, se você gostou do nosso conteúdo, gosta de acompanhar a gente, tá feliz e aprendendo com as coisas que trazemos aqui no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas, faça a sua parte em espalhar a espiritualidade. Compartilhar um vídeo não leva quase tempo nenhum e é uma maneira muito eficaz de espalhar a espiritualidade. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.